Giro da Bola. Corinthians. Tá na hora do João Paulo Capelanes, tá na hora do Corinthians nos donos da bola. E aí, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Capriotti. Abração pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Quem diria o da avó, hein, Capriotti? Deve ter uma sequência com o técnico Wagner Mancini. É claro que agora o foco é a disputa da Copa do Brasil. Sempre vale lembrar que Fábio Santos e Otero não podem jogar com a camisa alvinegra, porque já entraram em campo pela mesma competição nesta temporada pelo Atlético Mineiro. Mas aproveito para trazer duas informações importantes sobre dois centroavantes, um que deve voltar à ativa já neste meio de semana. O centroavante Jô está tratando ainda a panturrilha direita, mas há uma grande possibilidade do atleta estar praticamente recuperado e atuar neste meio de semana. Jogo literalmente decisivo para o Corinthians na sequência da temporada, porque o Corinthians viaja amanhã para BH, pega o América Mineiro nesta quarta-feira, jogo fundamental. Na ida, semana passada, perdeu por 1-0, não tem aquela história do gol marcado fora de casa, então qualquer vitória simples, 1-0 Corinthians, 2-1, 3-2, 10-9, a decisão será nos pênaltis. E claro, o empate é da equipe mineira. Então o Jô é um atleta que deve estar à disposição, e aí é a ordem natural das coisas, né, Capriotti? O Davó fez gol no último fim de semana, vitória heróica contra o Internacional, que até então é o líder do Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que o Wagner Mancini coloque Jô mais uma vez entre os titulares. Eu conversei há pouco com o médico do Corinthians, doutor Joaquim Grava, que passou pra gente sobre a situação do Mantuan. O atleta que, infelizmente, vai perder o restante da temporada e ele vai passar por cirurgia. A cirurgia está marcada, prevista para acontecer no dia 11 de novembro. E aí são pelo menos 6 meses afastados dos gramados. O Mantuan que, infelizmente, só volta na próxima temporada. Esse sim, atleta que teria uma sequência com o técnico Wagner Mancini. E aí tem um burburinho, diz que me diz na internet, Capriotti. Você que é um cara extremamente ligado na internet, Capri, atenção! Não. Você lembra do Vargas, ex-atacante do Grêmio? Vargas, sim, eu só não tô conseguindo me lembrar exatamente do ano em que ele jogou lá, mas eu tô lembrado dele. Então, ele foi campeão da Copa América com a seleção chilena, no comando do Jorge Sampaoli. É um cara que está no México, ele tem contrato válido até o final da temporada. E aí, alguns perfis da internet publicaram que o Corinthians tem interesse nesse jogador. Eu conversei com pelo menos 3 dirigentes alvinegros na manhã de hoje, e o que me foi passado inclusive um deles falou assim, você tem ideia de quanto ganha o Vargas no México? Aí eu falei, não tenho ideia, mas certamente a gente vai apurar. E aí ele falou assim, a gente nem foi atrás porque certamente é um valor altíssimo, muito acima do esperado, e também o Vargas não é um cara que atua pelos lados do campo, posição onde o Corinthians é extremamente carente e está em busca de um atleta. Então, neste momento, o Vargas, ele é só um diz que me diz inicialmente nos bastidores do Corinthians, e sobre o zagueiro Gemerson, esse sim é a realidade. Chega amanhã aqui em São Paulo, vai assinar contrato de empréstimo por pelo menos uma temporada, tá certo, Capri? Tá certo. Ô Capelanes, só pra gente entender direitinho então, o Jô vai ficar à disposição, já tá tudo bem recuperado, Jô à disposição e o Davó também. E o Bozelli, que deve estar também de volta aí. Ele teve uma indisposição no sábado, não é? Bozelli tá out, viu, Capri? Bozelli tá out. Ele reclamou. Você sabe que essa situação do Bozelli... Capriotti, é o seguinte, você é testemunha viva. Há quanto tempo eu venho falando que o Bozelli não vai ficar no Corinthians? Há meses. O Bozelli não vai ter o seu contrato renovado. E há uma grande possibilidade do Bozelli já ser liberado antes mesmo do fim do contrato. Bozelli veio do México também, não é? O Bozelli veio do México o Bozelli veio do México pro Corinthians também, não é? Quando ele chegou pro Corinthians, ele veio do México também. Do León, segundo o maior artilheiro da história do clube mexicano. Mas o Bozelli, Capri, só para que a gente possa entender rapidinho, o contrato do Bozelli vai até o fim do ano, até dia 31 de dezembro. Só que a temporada termina dia 24 de fevereiro. É a data do último jogo oficial do Corinthians na temporada, dia 24 de fevereiro, o fechamento do Campeonato Brasileiro na sua 38ª rodada. Ok, a diretoria sentou já com o Bozelli para conversar? Não, porque a diretoria já sabe que o Bozelli não vai ter o seu vínculo renovado, o Bozelli também já está ciente, e o que me chamou a atenção, Capriotti, é o seguinte, a gente vem, obviamente, elogiar quando a gente precisa elogiar e a gente critica quando tem que criticar. Infelizmente, Capri, o que é passado para a gente é uma situação bem diferente daquilo que a gente esperava no último fim de semana. O Bozelli estava relacionado para o duelo do último fim de semana contra o Internacional, e aí a assessoria do Corinthians divulgou que ele se sentiu mal, teve um mal-estar. E aí o que aconteceu?
Hoje o Bozelli aparece com dores nas costas, então o Bozelli não deve estar à disposição neste meio de semana contra o América Mineiro. Repito aqui, não vai renovar o contrato, deve sair antes mesmo do fim do vínculo, como aconteceu recentemente na semana passada com o lateral esquerdo, o Sid Clay. A gente vai seguir acompanhando o Capri, mas eu acho, pelo que eu conversei com algumas pessoas do departamento médico do Corinthians, que o Jô deve estar recuperado e deve viajar para o duelo desta quarta-feira contra o Coelho de Minas, Capri. Maravilha, maravilha, João. O Bozelli não vai deixar saudade, né? Essa é a verdade. Uma passagem bem da mediana aí pelo Corinthians. Agora eu quero saber quem é que o Wagner Mancini vai escalar, viu? Se ele vai deixar só o Davó, se ele vai voltar com o Jô, ou se ele vai botar os dois de repente, não é? Davó e Jô jogando juntos. Vamos ver, vamos aguardar. O Capelanes vai monitorar essa situação aí pra gente. Amanhã, viu, Capri? Amanhã Beleza. já deve ter a escalação, porque hoje foi aquele treino, aquele miguezinho, você tá ligado, né, Capri? Aquele regenerativo, coisa linda. Amanhã, sim, tem o treino que vai definir a equipe antes da viagem. E o seu colete tá demais, viu, Capri? É, você gostou, né? Só o Neto que não gostou. Os nossos internautas aqui no chat adoraram o colete também. Muito obrigado, pessoal que tá falando do meu colete aqui no chat aqui do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se tiver um tsunami, Capri, você tá salvo, viu, meu? É, então, já tô garantido, né? Se hoje chover muito aqui em São Paulo, pelo menos afogado eu não morro. Tchau, Capelanes. Até amanhã, até daqui a pouco, até já, tchau. Não, e se tiver o tsunami, Capri, fica tranquilo, porque dá pezinho pra você, independentemente da região. Um abraço pra você. E tomo água também, sem problema nenhum.